Chama a vinheta que eu vou comentar o Wendel Lessa. A opinião firme e a análise dos fatos com precisão, com Narciso Machado. Olha, há alguns anos atrás aprovaram uma lei aqui em Sergipe que criou um seleto grupo de funcionários públicos com altos salários. É a lei que automaticamente reajusta o salário do governador e automaticamente o teto de todos os poderes e que fez Sergipe figurar na lista, na imprensa nacional, melhor dizendo, com o maior salário entre todos os governadores do Brasil. Entre os 27 governadores, o governador de Sergipe, o de plantão Fábio Mitidieri, tem o maior salário do Brasil. Foi uma lei feita por Fábio, um trabalho feito por benefício próprio, aprovou assim que entrou? Não, precisamos ser justos e dar a informação correta. Essa lei, ela já é do mandato, se não me engano, de Jackson Barreto, ou início do mandato de Belivaldo, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa, que de 4 em 4 anos faz uma revisão dos salários do governador e automaticamente faz uma revisão dos salários dos poderes e também da Assembleia Legislativa. Automaticamente isso interfere nos salários dos prefeitos, dos secretários de Estado, dos secretários municipais e dos vereadores. É um efeito cascata que vai acontecendo de 4 em 4 anos. Às vezes, dependendo do município e da crise por qual ele passa, o prefeito acaba abrindo mão de mandar um projeto de lei, ou de mandar o projeto de lei, que seria automático, né, para reajustar o seu salário. É automático, melhor dizendo, no governo. O prefeito, ele fica livre. Então, às vezes, o prefeito abre mão de mandar ano eleitoral, tal, fica com aquele receio da repercussão que vai acontecer. Tem prefeituras que vão ficando com seus salários estagnados. Tem prefeitura que recebe, tem prefeito de cidade miudinha que recebe mais que um secretário de Estado. E às vezes a responsabilidade de um secretário de Estado, obviamente, é muito maior do que a de um prefeito de uma cidade miudinha que nem lá na cidade vai, mas tem um alto salário. Por que eu estou trazendo esta abordagem? É culpa de Fábio Mitidieri, ele tem um salário alto. Veja, nós precisamos ser sinceros e honestos. Nós poderíamos fazer aqui um furdunço para agradar a parte da sociedade, ficar fazendo aqui uma fala contra o governador. Mas o fato é que não foi ele quem criou a lei. A minha contrariedade é enquanto cidadão. Não é contra Fábio Mitidieri, mas a minha contrariedade é enquanto cidadão. Eu moro no menor estado do país, em um dos mais pobres deste país, e tenho uma seleta casta que tem altos salários. É justo isso? A minha fala não é contra o governador de plantão. A minha crítica não é especificamente ao governador de plantão. Essa parte aí fica para quem está na disputa política, quem é a oposição vai utilizar isso, vai falar. É de quem faz a política. A minha parte é o jornalismo. Como jornalista, como cidadão, a minha revolta é ver que o nosso estado, o menor do país, não tenho como comparar a responsabilidade do governador do meu estado ao governador de São Paulo. Ou tem? É comparável? Não é comparável. Quantidade de municípios, responsabilidade, orçamento, representatividade para a nação. O impacto de uma crise em Sergipe não complica o Brasil todo. O impacto de uma crise em São Paulo complica o Brasil todo. O erro de um governador de São Paulo pode complicar o Brasil todo. Então não se compara. E ver o nosso estado como o primeiro da lista dos maiores salários é algo contraditório. Porque nós temos 50% da nossa população que vive abaixo da linha de pobreza, que vive com menos de um salário mínimo, que vive com metade de um salário mínimo. Mais de 50% da nossa população totalmente dependente de programas sociais. Aí você vem, reajusta o salário do governador, automaticamente Poder Judiciário, automaticamente Ministério Público, automaticamente todos os seus membros, não os funcionários, né, mas os membros da cúpula deles.
Assembleia Legislativa, secretários de Estado. Automaticamente vai lá para os prefeitos e os prefeitos para os seus secretários, secretários para os vereadores. Há uma casta com altos salários e o nosso povo empobrecido. Às vezes, fazer a fala política agrada mais do que fazer a análise mais completa. Mas vamos lá. Digamos que o governador, para ficar bem com a sociedade, dissesse assim, não, vou aqui fazer um corte no meu salário, vou tirar aqui 20%, 30%, fazer um corte aqui para ajustar o meu salário. Essa economia ao longo de um ano daria quanto? Daria para resolver o quê? Agora, se fizermos uma análise completa do que poderíamos economizar, diminuindo os altos salários de todos aqueles que fazem parte dessa casta do serviço público em Sergipe, aí nós poderíamos ter uma economia que poderia ser considerável e que poderia ser utilizada para beneficiar a população mais pobre de alguma forma. A nossa análise tem que ser do conjunto. Tem um amigo meu que diz assim, olha, não olha a fotografia, olha o álbum. Qual é o álbum que nós precisamos ver? Qual é a fotografia? A fotografia é o salário do governador. Vamos fazer firula com ele, fazer crítica. Não é isso que resolve. Porque a economia que faria com um corte do salário dele não resolveria em nada o problema da sociedade. Mas o Brasil como um todo, o alto custo de um Congresso Nacional, que pouco faz pela população. O alto custo de todas as nossas esferas de justiça, onde o cidadão comum não consegue acessar a sua defesa. Essa é que é a grande verdade. As justiças estaduais, o cidadão ainda consegue chegar. Mas qual é o cidadão pobre que consegue chegar com recurso lá em Brasília? E quem paga o custo disso? Somos nós. Nós temos uma população extremamente empobrecida. 5% da nossa população extremamente rica. Parte dessa população se achando rica e a maioria dela assalariada, pobre, e que banca esses poderes. Banca. O problema não é só em Sergipe, o problema é geral. E é como às vezes eu digo, o Brasil foi feito para não dar certo. Porque muitas vezes nós, sociedade, também colaboramos para que esse Brasil não dê certo. Nós, muitas vezes, colaboramos para que esse Brasil não dê certo. Tá chegando o período eleitoral. O cálculo dos caras é o seguinte. Me filiei a partido tal, vou receber o teto, sei lá, quanto é que a Justiça Eleitoral vai definir aí, vamos supor, 350 mil. O partido vai me dar 350 mil pelo fundo eleitoral. Com esses 350 eu contrato a equipe, eu pago material, estou livre. Vou precisar de mais 500 para a reta final ali. Para que essa reta final? Vai fazer 20 mil carreata, Wendel Lessa? Não, filho, vai comprar voto. E quem é que vende o voto? É o ET de Marte? É não. É o povo pobre. É a classe média que faz acordo para ter emprego. Ou não é verdade? Ou não é verdade que você tem um grande número aí de cargos em comissão que estão preocupados com o que será o seu futuro? É o Brasil. Quanto nós poderíamos economizar? Ah, não, Narciso está pregando o Estado mínimo. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que há uma injustiça salarial no Brasil. Há uma que se repete aqui em Sergipe. Há uma casta com altos salários e a maioria da população empobrecida. E, infelizmente, essa maioria empobrecida muitas vezes ajuda a sustentar esta minoria que recebe altos salários. Essa é a realidade do Brasil. Fazer a politicagem com o nome do governante de plantão é fácil. Difícil é você encontrar políticos que efetivamente queiram mudar essa realidade. Você acha que eles vão agir contra eles próprios? Vai ter algum projeto que reduza esses salários em todo o Brasil? Ah, Narciso, não. O processo tem que ser inverso. Não é reduzir os altos salários dessa casta. É o contrário. Nós temos que puxar a sociedade
para avançar na sua capacidade de ganho, no seu salário, no nível de salário. Ok, vamos chegar. Eu escuto isso desde que sou menininho lá em Barbacena. Vamos chegar quando é essa realidade? Quando? Quando é que os índices de investimento em educação vão surtir efeito? Essa semana eu assisti um vídeo de uma análise sobre isso. A gente fala muito da falta de investimento. Na verdade, a discussão deveria ser a qualidade do investimento. Você tem município que investe muito mais do que o limite imposto pela legislação em saúde e ainda assim tem problema na saúde. Então tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada. Tal percentual é obrigatório de investimento na educação. Aí vai lá, o Estado investe, o município investe. E a realidade permanece a mesma década após década, década após década. Ah, é só o ralo da corrupção? Não sei se é só isso. Não sei se é só isso. O Brasil precisa passar por uma revisão. E o Brasil em que a gente mora é Sergipe. Sergipe é o meu Brasil. Eu não moro em São Paulo, não moro em Brasília, não moro no Rio de Janeiro. Sergipe é o meu Brasil. A gente precisa passar por uma revisão desse processo em Sergipe, que é utópico. A gente achar que a sociedade como um todo vai de uma hora para outra mudar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ajudar as pessoas a refletirem. Este ano é essencial. É essencial que as pessoas façam uma reflexão. Principalmente o eleitor de cidades extremamente dependentes das prefeituras. Porque quando você tem uma cidade que ela é dependente, extremamente dependente da prefeitura para a geração de emprego, é porque algo está errado naquele município. Ou ele não deveria existir, porque não tem capacidade de gerar, atrair investimentos ao ponto de se tornar uma cidade em que o mercado ofereça empregos e não o serviço público. Ele foi criado para manter ali uma casta, né? Uma casta de vereadores, uma casta na prefeitura, para administrar ali um território que não teria condições de se tornar um município. No Brasil é assim. Sempre foi assim. Aqui em Sergipe sempre foi assim. O amigo de quem tem poder vai lá, historicamente, pode buscar a história dos municípios sergipanos. O amigo de quem tem poder vai lá, influencia, cria a vilinha da vilinha, vai aumentando a vilinha, se torna um município. Pronto. A família dele se perpetua durante não sei quanto tempo, aí depois, passadas gerações e gerações, vai tendo aquela alternância de poder. Mas entre as famílias que, tradicionalmente, muitas vezes são ricas naquele município. Essa é a verdade. Municípios polos de Sergipe que poderiam ter um impulsionamento da economia, não consegue, quem dirá os pequenos. Então é isso. A realidade é essa. É que nós temos uma casta bem paga e a nossa população empobrecida. E não temos uma reflexão, não temos uma ação por parte daqueles que seriam responsáveis por isso. E aí eu estou falando, quem são os responsáveis? Somos todos nós, nossa sociedade e os nossos políticos. Não tem uma reflexão para mudar. É um ciclo vicioso que infelizmente permanece na sociedade. Uma sociedade que reclama, que bate na mesa, que faz xingamento com os políticos de plantão, mas que pula a catraca, por exemplo, numa festa de São João, como está acontecendo na Atalaia. Que fura a fila do trânsito, que busca o cargo de comissão para poder sobreviver. É isso. É a sociedade que nós temos. Mudar não é fácil, mas sonhar com a mudança é o que é possível. Jornalismo implacável, fazendo história e escola no rádio sergipano. Jornal da Fã.